Olá pessoal, bem-vindos ao canal Codemeu. Meu nome é José Rogério e nesse vídeo nós vamos tratar de um tema que é o pensamento computacional. Vamos falar um pouco sobre pensamento computacional, nós vamos produzir aqui alguns algoritmos, também como pseudocódigos. Eu vou tratar desses temas assim um por vez aqui de forma um pouco mais detalhada. Mas esse vídeo é mais voltado para quem está iniciando os estudos da linguagem de programação, bem como também para pessoas que pularam esse estágio e já estão desenvolvendo programas, mas utilizando, por exemplo, programas como low code ou então ferramentas que já produzem aplicativos, mas a pessoa ainda tem uma certa dificuldade em organizar os pensamentos para a produção de programas mais elaborados. Então, assim, a questão da construção de algoritmos ajuda bastante, até para quem não vai entrar assim no ramo profissional da informática, mas o estudo do pensamento computacional ajuda até no dia a dia, nas tomadas de decisões que nós temos de ter, até com relação a atividades que não são programas, não são voltados à informática, mas você precisa negociar, você precisa entender. Então, assim, o estudo da lógica computacional ajuda bastante nas tarefas do dia a dia. Então, o que nós vamos utilizar aqui? Eu vou utilizar um editor de texto, que pode ser o Google Docs, pode ser o Word, pode ser um bloco de notas, o que vocês acharem melhor. Depois nós vamos utilizar aqui um programa chamado Draw.io. O Draw.io ele pode ser obtido direto da loja do Windows ou do Marketplace do Google Chrome. Tá? Ele é gratuito, que é para construção de fluxogramas. E nós vamos utilizar o Visualg, que é uma IDE, um interpretador de comandos, para utilizar uma não linguagem de programação, mas assim um pseudocódigo. Nós chamamos de Portugal. Tá? Nós produziríamos aqui programas utilizando a linguagem nossa aqui, que é o português. Então, vamos começar então com o nosso editor de texto. No caso aqui, eu vou escolher o Word. Aqui. Vamos exibir aqui a régua. Pronto. Eu gosto desse jeito. Vamos colocar aqui a fonte Arial. Eu quero uma letra maior. Aqui. 14, 16. Tá bom. Então vamos lá. O que é o pensamento computacional? Primeira coisa. Pensamento computacional é um processo de pensamento envolvido na formulação de um problema e na sua expressão de sua solução, de forma que um computador possa efetivamente realizar uma tarefa. De forma mais simples, nós vamos utilizar conceitos básicos da computação para a resolução de problemas do cotidiano. O pensamento computacional ele possui alguns pilares principais para as fases para a solução de problemas. No caso, os primeiros pilares é a decomposição. O que é a decomposição? No caso, nós vamos pegar um problema e vamos decompor ele em partes menores. Nós vamos dividi-lo em partes menores, tornando mais fácil a compreensão e a resolução daquele problema. Um outro pilar aqui do pensamento computacional é o reconhecimento de padrões. Ou seja, nós vamos buscar conhecer similaridades e repetições para buscar soluções para aquele problema. Ou seja, eu vou verificar
é o que já existe hoje de soluções que podem ser aplicadas para resolver o nosso problema específico. Um outro pilar é a abstração, que é considerar o que é relevante para a solução daquele problema e o que pode ser deixado de lado. No caso, nós vamos abstrair o que não é relevante para nós. E por último, o algoritmo, que é o uso da lógica e da racionalidade para criar soluções em sistematização. Nossa, né? De forma mais simples. No algoritmo, nós vamos colocar uma sequência de tarefas cujo objetivo é a solução de um determinado problema. O algoritmo, ele possui 2 tipos de descrição, vamos dizer 3 tipos de descrição para produzi-lo. Seria a narrativa, onde nós vamos fazer aqui, o primeiro, né? Nós vamos descrever a sequência de tarefas para conseguir atingir o objetivo utilizando o português mesmo. Depois nós vamos utilizar de uma forma gráfica, que é o fluxograma, que é uma outra maneira de construir algoritmos por meio de símbolos gráficos. E por último, o pseudocódigo, que é uma forma genérica de escrever um algoritmo, utilizando uma linguagem simples, sem necessidade de conhecer uma sintaxe de uma linguagem de programação específica. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos escolher um problema, e aí nós vamos primeiro utilizar os pilares aqui do pensamento computacional, fazer o algoritmo e também fazer o pseudocódigo. Então vamos escolher um problema aqui. Problema é o que não falta, né? Então a gente pode colocar aqui, vamos começar com um problema bem simples, que é calcular a idade de uma pessoa. Então, para calcular a idade de uma pessoa, vamos decompor aqui. Primeiro eu vou colocar aqui. Calcular a idade de uma pessoa. Decomposição. O que eu preciso aqui para fazer isso aqui, para calcular a idade de uma pessoa, né? Eu vou precisar conhecer o ano atual e conhecer o ano que a pessoa nasceu. Um reconhecimento de padrões, por exemplo. Que padrão que eu vou utilizar aqui? Nesse caso, eu vou precisar usar aqui conhecimento de subtração de valores. Tá? Com abstração, bom, a pessoa deverá estar viva. Tá? Nesse caso, você pode achar assim alguma coisa idiota, mas realmente, se eu quero conhecer a idade de uma pessoa, né, que eu estou conversando com ela, então, com uma abstração, ela não pode estar morta. Então, assim, aqui a gente pode colocar tudo o que a gente vai colocar assim que para a solução do nosso problema, e nós vamos abstrair o que é irrelevante, tá? Então, isso aqui para nós é irrelevante, tá? Para nós a pessoa está viva. Okay? Então, vamos agora então para o algoritmo. Primeira coisa, vamos receber o ano de nascimento de uma pessoa.
depois receber o ano atual. Depois, nós vamos fazer o cálculo, que é o processamento. A idade da pessoa será igual ao ano atual menos o ano de seu nascimento. E apresentar o resultado do cálculo. Vamos reduzir aqui o espaçamento. Espaçamento aqui eu vou colocar 1,5, vou colocar 1. Tá, ok, então aqui nós temos o nosso algoritmo. Tá? Legal. E como que eu transfiro esse algoritmo aqui para um fluxograma? Então aqui, vou minimizar aqui o nosso Word e eu vou abrir aqui o programa que eu falei, que é o Draw.io. Draw.io, a gente pode instalar ele diretamente pela loja de aplicativos aqui do Windows. Né? Como eu já tenho ele instalado, eu vou clicar. Criar um diagrama novo, diagrama em branco. Então nós temos aqui algumas figuras fluxograma que nós utilizamos para a construção do nosso algoritmo. Vamos começar aqui pelo início. Vamos pegar aqui a elipse. Tá aqui um pouquinho o tamanho dela. Vamos aqui utilizar agora um texto. Digita aqui como início. Vou colocar o texto aqui. Pronto. Então, o nosso algoritmo ele vai ter um início e vai ter um fim. E ele vai ter aqui as sequências. Vamos utilizar aqui uma setinha. Vamos colocar aqui um ok. Então agora nós vamos colocar aqui um gráfico que é para a entrada de dados. Para a entrada de dados a gente usa o paralelogramo. Ok. Vou colocar um texto aqui. Esse texto eu vou receber aqui como essa figura aqui, ela representa a entrada de dados, então eu vou colocar aqui os dados que eu vou receber. Então, primeiro dado, ano, nascimento, e o segundo dado vai ser ano atual. Tamanho da fonte aqui, vou colocar 12, vamos ver que tamanho que tá aqui. Tá, vou deixar isso aqui mesmo. Então tá, então nós começamos aqui, nós vamos receber os dados ano de nascimento e o ano atual.
Então agora nós vamos selecionar aqui essa setinha, vou copiar, colocar aqui. Agora eu vou usar uma figura aqui que representa o processamento. No caso aqui o retângulo. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do nosso retângulo. Colocar um texto. Então aqui no texto, então eu vou incluir idade, que vai receber ano atual menos ano de nascimento. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Perfeito. Então, aqui vai representar o nosso processamento e agora eu quero apresentar esses dados na tela. Vou pegar, copiar aqui novamente essa flechinha, setinha. E aqui agora vou utilizar aqui a figura que representa a exibição do resultado. Essa aqui. É maior aqui. E aqui eu vou mostrar a idade. Idade. Aumentar. De negrito. Aumentar aqui também. Assim. Apresentação em idade e agora eu vou copiar aqui. Se eu consigo pegar a setinha aqui junto também. Só vou copiar isso aqui. Copiar. Colar aqui. Copiar. Colar aqui. Seleciono tudo isso. Pronto. Está pronto o meu fluxograma. Copiar. Ver se eu consigo colocar aqui no Word. Fluxograma. Ah, não consigo. Vou ter que salvar aqui. Cheiro. Vou exportar ele como JPEG. Exportar. Vou colocar aqui na área de trabalho. Fluxograma. Salvar.
inserir imagens, área de trabalho, aqui meu diagrama, inserir. Tá aqui meu diagrama, meu fluxograma, né? Tô falando de diagrama. E aqui, como ele é uma figura, eu posso diminuí-lo aqui. Um pouquinho mais aqui. Pronto. Passou. Tá, é meu fluxograma. Ok. E agora, vou fechar aqui. Vou apagar essa informação. Então, lembrando, fizemos o algoritmo aqui para receber o ano de nascimento de uma pessoa, fizemos o fluxograma e agora nós vamos fazer o nosso pseudocódigo. Para isso, eu vou utilizar aqui o nosso Visualg. O Visualg, então, no caso, é uma IDE para a utilização da pseudolinguagem de programação, que é o Portugal. Ele foi desenvolvido por professores aqui do Brasil. Então, o Visualg ele é nacional, tá? E ele é um interpretador. Né? Tudo que vocês verão aqui será emulado, tá? Até a tela que vai aparecer aqui, a tela do nosso prompt de comando, ele é emulado, tá? Mas ajuda bastante aqui para a construção de pseudocódigos. No caso aqui, eu só vou passar algumas informações antes da gente começar aqui a digitar o pseudocódigo, tá? É uma forma genérica de se escrever um algoritmo utilizando uma linguagem simples, sem a necessidade de conhecer a sintaxe de uma linguagem de programação, tá? Os dados aqui que eu vou utilizar, eles podem ser do tipo inteiro, ou seja, números sem decimal, números, no caso dados em real, aí no caso números decimais, caracteres ou literais, que pode ser um caractere ou um conjunto de caracteres, né? E, por fim, eu também tenho o tipo lógico, que pode ser true ou false. Lembrando que, quando o valor do dado pode ser alterado, tá? O nome que nós damos aqui seria variável, né? Então, quando eu tenho uma variável, é um espaço na memória onde eu posso receber dados que podem variar o valor conforme a construção do programa. Porém, ele também pode ser uma constante, né? Então, quando esse dado é uma constante, ou seja, o valor que ele recebeu não pode ser alterado. O nome do algoritmo, das variáveis, das constantes, das subrirotinas, tudo chama-se identificador. Então, quando eu dou um nome para uma variável, para uma constante, então ele chama-se identificador. Também aqui poderemos utilizar estruturas de controle e de repetição. Também comandos de entrada e saída. Nós vamos verificar isso aqui com calma. Uma outra coisa interessante de grande nota que os dados, quando eles estão estruturados ou que nós chamamos de variáveis compostas, eles trabalham com um enorme conjunto de dados e eles podem ser considerados como homogêneos, tá? Quando eles só recebem um determinado tipo de dado. Esse tipo de dado nós damos o nome de vetores ou matrizes. Ou seja, eles recebem vários valores, tá? Porém todos do mesmo tipo.
Ou eles também podem ser heterogêneos, quando possuem mais de um tipo. Aqui no caso, no Portugal, nesse caso seriam os registros, que possuem várias variáveis de tipos diferentes, conjunto de variáveis de tipos diferentes. Aí nós chamamos de registros, tá? Nós não vamos utilizar registros aqui, nem vetores e matrizes, tá? Ficaríamos aqui no campo das variáveis. Então, terminando essa explanação aqui, vamos começar então a digitar aqui o nosso pseudocódigo. O Visual ele já traz uma estrutura básica aqui para nós, né? Então, sempre quando nós vamos começar o algoritmo, a gente começa o Portugal, a gente começa escrevendo aqui algoritmo e dando nome para ele. No caso, vou dar o nome aqui de verificar a idade. Esse vai ser o nome do nosso algoritmo. E aqui nós vamos colocar aqui, quando nós utilizamos duas barrinhas assim, quer dizer que é um comentário. Então vamos aqui colocar um comentário. Algoritmo para calcular a idade de uma pessoa. Tá? Vou apagar essas outras descrições aqui, que eu não vou precisar utilizar. E aqui em var é onde nós escrevemos as variáveis. É uma seção só para a declaração das variáveis. Então aqui nós vamos colocar as nossas variáveis. Primeira variável vai ser ano nascimento e ela vai ser do tipo inteiro. Outra variável vai ser o ano atual. Também vai ser do tipo inteiro. Por fim, a idade. Também vai ser do tipo inteiro. Ok, declaramos as variáveis e agora vamos para o início do nosso programa. Então, primeiro comando aqui, eu vou dar um comando aqui de saída. Esse programa aqui ele vai imprimir uma informação na tela. Essa sequência de códigos. Então, vamos declarar aqui. Comando escreva, entre parênteses, vou colocar aqui um conjunto de caracteres. Informe o ano de seu nascimento. Fazer assim, ficar mais organizado o nosso código. E agora, leia é onde eu recebo os dados. Então, leia, que dado que eu vou receber aqui? O ano de nascimento. Agora, vou utilizar um outro comando aqui, que é para imprimir na tela. Escreva. Quando a gente coloca conjunto de caracteres, a gente coloca entre aspas. Informe o ano atual. Então, se é para informar o ano atual, o leia vai receber a variável aqui, ano atual. Ah, eu fiz errado aqui, ó. Não percebi. Não pode colocar sinal de mais desse jeito aqui. Pronto. Aí sim. Ano atual. Ok. Então, recebi. Eu escrevi na tela para a pessoa informar o ano do seu nascimento e eu recebi o ano do nascimento. Depois eu pedi para ela colocar o ano atual e colocamos e recebi o ano atual. Então agora eu vou utilizar a variável idade. Idade, flechinha, if, que significa que eu vou receber o ano de nascimento menos o ano atual. Aí eu vou receber a idade da pessoa. Vamos fazer diferente aqui, ó. Ano
atual menos ano de nascimento. Se eu fizesse da outra forma, eu ia receber um resultado negativo, que o ano atual sempre vai ser maior do que o ano de nascimento. E então, vou imprimir na tela. Escreva lá no fluxograma, no algoritmo, eu coloquei idade, né? Então, como a gente já está aqui no nosso Portugal, vamos colocar um pouquinho mais de informação. Então, você tem... Isso que eu estou fazendo aqui, ó, uma concatenação. Você tem... Eu estou utilizando um conjunto de caracteres junto com um conjunto de caracteres junto com uma variável, tá? Anos. Coloca um espacinho aqui pro valor não ficar grudado com o caractere. E aqui, fim do algoritmo, ele já traz aqui para mim fim do algoritmo. Vou fazer assim, ó, para ficar mais organizadinho. E vamos salvar nosso algoritmo, só clicar aqui em botão salvar. Vamos dar o nome dele, já está verificar a idade, que é o nome que eu dei para ele. Vou colocar aqui na área de trabalho. Salvei o meu algoritmo. Vamos ver se ele vai funcionar? Para executar o algoritmo, pseudocódigo, nós vamos clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, botão executar, ou clicando em F9. Vamos clicar aqui. Apareceu o prompt do MS-DOS. Isso aqui é uma emulação do prompt, tá? Então, forme o ano do seu nascimento. Vou colocar aqui 1985. Não é a minha idade, tá? Ok. Informe o ano atual. Estamos em 2022. Então, você tem 37 anos. Tá? Fim da execução do programa. Pronto. Nosso programa, então, ficou pronto. Vamos fechar. Então, esse foi o nosso algoritmo aqui para a execução do nosso programa. Vamos fechar aqui. Então temos... vou fazer o seguinte, deixa eu abrir o Visual de novo. Aqui eu vou abrir o nosso algoritmo. E eu vou copiar aqui. Será que eu consigo fazer isso? Copiar ele e colocar aqui no Word? Pseudo código. Será que eu consigo fazer isso? Deu certo. Aqui. Deixar ele melhor apresentável aqui. Ok. Então aqui temos a decomposição do problema, o reconhecimento de padrões, a abstração, o algoritmo, o fluxograma e, por fim, o pseudocódigo do problema que nós fizemos. Dá para a gente fazer vários problemas da forma como nós fizemos. Por exemplo, com esse aqui, eu fiz o cálculo da idade. Poderia também calcular a média entre duas notas,
Poderia também fazer um algoritmo para determinar qual é o maior número. Vamos fazer mais um aqui só, para a gente praticar. Vamos fazer um aqui, determinar o maior número. Também tem construir uma calculadora, que é mais elaborado. Vamos pensar aqui. Vamos fazer o de média de nota. Média de nota é um que o pessoal usa bastante. Então, aqui eu fiz de calcular a idade da pessoa. Vamos mudar aqui então. Média entre duas notas. Vamos decompor o problema. Bom, preciso receber os valores das notas do aluno verificar a quantidade de notas disponíveis. Preciso receber os valores das notas, verificar a quantidade de notas disponíveis, apresentar o resultado. Reconhecimento de padrões, conhecimento de cálculo da média de valores. Um padrão que eu preciso fazer. Eu preciso conhecer esse padrão aqui. Se é isso aqui, eu também não consigo ir para frente. Como abstração. Abstração não haverá divisão por zero. O aluno. Não haverá divisão por zero, isso aqui no caso é o reconhecimento de padrão. É verdade. Não haverá divisão por zero. Reconhecimento de padrão. Como abstração é que sempre teremos todas as notas do aluno. Não adianta nada, o aluno chega, está faltando nota, você não consegue fazer a média. Então, com abstração, sempre teremos todas as notas do aluno. Então, aqui, vamos para o algoritmo. Receber a primeira nota. Receber a segunda nota. Calcular a soma das notas. E, por fim, calcular a média das notas. Aí nós vamos colocar aqui um condicional. Se a média alcançada, se a média alcançada for maior ou igual a 5, vamos colocar 5, exibir na tela a informação de aprovado. Se
espacinho a mais aqui. A média alcançada por menor que 5 mostrar na tela reprovado. Aqui no caso eu não vou ter a recuperação. Como abstração, teremos todas as notas do aluno e não teremos a opção de recuperação. Eu vou colocar aqui como abstração. Na média, aprovado. Pronto. Isso aqui é o nosso algoritmo. Legal. Vou fazer o fluxograma dele. Isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Vamos lá no Drawwheel. Então, vamos ter um início. Aqui maior aqui. Vamos pegar aqui a nossa setinha. Vamos começar aqui primeiro colocando as figuras aqui. Texto. Início. Então agora nós vamos receber os dados nas variáveis. Então para receber dado a gente usa aqui, figura, vou colocar um pouco maior ela. Clicar aqui em texto. Nas variáveis nota 1 e nota 2. Eu vou receber essas duas informações aqui. E a setinha. Vou colocar ela para baixo agora. E aqui agora eu vou colocar aqui nosso retângulo, que significa processamento. Só aumentar aqui um pouquinho essa nossa setinha aqui. Acho que agora vai. Tá certinho aqui. Tá. Então agora soma, variável soma vai receber nota 1 mais nota 2. Legal. Copiar, colocar outra setinha aqui. E agora vou colocar outro processamento. Vou diminuir essas setinhas aqui.
Não preciso dela tão grande. Aqui agora eu vou colocar o texto, que vai ser média, vai receber soma dividido por 2, porque são duas notas. Pronto. E eu vou apresentar aqui a média. Aqui, vou inverter aqui. Inverter, que aí eu mudo a posição da setinha. E aqui eu vou apresentar essa figura aqui, eu vou mostrar que eu vou apresentar na tela. A média. Agora eu vou colocar os condicionais. Para isso, vamos utilizar aqui essa figura aqui e eu vou colocar no texto. Se a média for maior ou igual a 5, se sim, eu vou mostrar a informação de aprovado e eu termino meu algoritmo. E colar aqui. E aqui eu chego no fim. Porém, vou colocar aqui um texto dizendo sim. Se a média for maior ou igual a 5, o aluno foi aprovado, vou mostrar na tela e aí termino aqui meu fluxograma. Se não, colar aqui. Se não, eu vou mostrar a informação de reprovado. Pra cá. Reprovado.
Perfeito. Então, temos aqui o nosso algoritmo. Deixa eu colocar o início aqui, só com letra maiúscula. Vamos salvar. Exportar como JPEG. Exportar. Esse aqui. Média de notas. Aqui. Vamos colocar o nosso fluxograma aqui. Inserir imagens. Média de notas. Está aí o nosso fluxograma da média de notas. E agora vamos para o algoritmo, por o pseudocódigo. O algoritmo já foi. Então fizemos aqui o algoritmo, o fluxograma. Vamos para o pseudocódigo. Novo. Então aqui, que nome que eu dei aqui? Conhecimento de cálculo da média de valores. Não, ficou muito grande. Vou utilizar o mesmo que eu usei aqui. Verificar a idade, fluxograma. Qual é o nome que eu dei? Média de notas. Então vamos lá. Nome desse algoritmo. Média de notas. Perfeito. Vamos descrevê-lo aqui. Algoritmo para calcular a média entre duas notas. Vamos declarar então aqui as nossas variáveis. Eu vou precisar da variável nota 1. Como a variável nota 1 e nota 2 vão ser todas do mesmo tipo, eu posso fazer dessa forma aqui. Colocar as duas separadas por vírgula e eu vou colocar o valor em real. Tipo dela será real. E aqui vou precisar também da variável soma e média sem acento. Também do tipo real. Aqui. Então vamos iniciar aqui o nosso programa. Escreva, informe a primeira nota. Aí vou utilizar o leia para receber o dado. Nota 1. Receber o dado para a primeira variável. Aí, escreva, que é o comando para impressão na tela, né? Informe a segunda nota. Leia, vou receber a segunda nota. E agora será o cálculo. Soma. Para a soma vou atribuir o dado que será a nota 1 mais a nota
nota 2. E para a média, eu vou atribuir aqui a soma dividido por 2, que são duas notas. Eu vou achar a média. Então, vou escrever na tela média vai ser igual a média. Acabou o programa? Não. Aqui só mostramos a média. Agora eu quero ver se foi aprovado ou não. Então, se, entre parênteses, média for maior ou igual a 5, então escreva aprovado. Mas se média for menor que 5, então vamos escrever, escreva, né? Reprovado. E aqui, vamos terminar esse bloco aqui, fim C. Joia. Ah, faltou escrever fim C aqui também. Quando eu utilizo C, então, no final tem que colocar o fim C. Joia. E aqui, final aqui do algoritmo. Será que vai dar certo? Vamos salvar. Média de notas. Vou tirar aqui esse acento aqui. Média de notas. Salvar aqui na área de trabalho. Ok. Vamos ver se vai dar certo. F9, vou clicar aqui. Abrir aqui nosso CMD. Informe a primeira nota. Vamos ver. 8. Informe a segunda nota. 6.2. Média 7.1. Aprovado. Ah, legal. Vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo que o aprovado ficou encostadinho aqui da nota? Vamos deixar ele aqui, ó. Ah, primeiro eu tenho que fechar aqui o problema. Fazer assim. E aqui o reprovado também. Por aprovado, a gente viu que deu certo. Vou salvar aqui, né? Vamos ver para o reprovado. Primeira nota. 4.5. Segunda nota. 3.6. 4.05. Reprovado. Ok. Então, as duas condições foram satisfeitas. Vamos copiar aqui o nosso pseudocódigo. Ctrl C. Pseudocódigo. Pronto, aqui nosso pseudocódigo desse problema, que era calcular a média entre duas notas. Pessoal, isso aqui foi um vídeo mais para quem está começando a praticar a programação, começando a entender aqui o pensamento computacional, tá? Então, lembrando, a gente tem um problema. Primeira coisa, vamos decompor esse problema em problemas menores, né? Para conhecer
ele em maiores detalhes, vamos reconhecer alguns padrões existentes que facilitarão na resolução, vamos abstrair o que não é importante para a resolução do problema, e aí nós vamos montar o nosso algoritmo com todas as fases para se alcançar o objetivo final, que é a solução do problema. Depois a gente pode representar o problema no modo gráfico, através do fluxograma, e por fim, o pseudocódigo, que é a utilização de uma linguagem mais próxima das linguagens de programação. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.